Tô lendo o comentário de Romanos e eu tô no capítulo 3 agora. Capítulo 3. Caso Romanos não, é comentário de João. Capítulo 3. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos governantes dos judeus. Ele veio a ele de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que você é um mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse, muito solenemente, lhe asseguro, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer quando é velho? Ele não pode entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Pode? Jesus respondeu, muito solenemente lhe asseguro, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique surpreso que eu lhe diga, você deve nascer de novo. O vento sopra onde quer e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse, como pode ser isto? Jesus respondeu e lhe disse, você é mestre de Israel e não sabe essas coisas? Muito solenemente lhe asseguro que aquilo que sabemos, dizemos, e aquilo que temos visto, testificamos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se eu lhes falar coisas celestiais? E ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado, para que todo o que crê possa nele ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Aquele que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Ora, este é o julgamento que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque seus atos eram maus. Pois todo aquele que não tem o hábito de praticar o que é errado odeia a luz e não vem para a luz a fim de que seus atos não sejam expostos. Mas aquele que tem o hábito de fazer o que é verdadeiro vem para a luz, para que possa ficar claramente evidente que seus atos foram feitos em Deus. 3, do 1 ao 21. Esse extenso parágrafo pode ser dividido em 3 seções. O primeiro verso, no qual Nicodemos é apresentado, os versos 2 a 10, nos quais ele faz 3 perguntas e recebe 3 respostas. E os versos 11 a 21, no qual o diálogo se torna um discurso. Nicodemos passa a ser um ouvinte silencioso das palavras de Jesus e as informações quanto às coisas terrenas são suplantadas pelo ensino sobre as coisas celestiais. 3.1 Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos governantes dos judeus. O Filho de Deus se revela a círculos cada vez mais amplos. Em 2:23 e 3:21, seja especialmente 2:23 e 3:21, ele se manifesta às pessoas presentes em Jerusalém durante a festa da Páscoa e os dias seguintes. Em 3:22 e 36, ele se torna conhecido aos habitantes da região rural da Judéia. O trecho de 3, do 1 ao 21, ilustra a penetrante percepção de Cristo quanto aos segredos da alma humana, uma percepção já insinuada em 2:24 ao 25. Uma noite, enquanto conduzia seu ministério em Jerusalém,
o Senhor recebeu uma visita. Menciona-se o nome deste visitante, também sua filiação a um partido religioso e sua posição. Sua situação financeira parece implícita em 19:39. Há comentaristas que creem que se diz algo quanto à sua idade em 3:4, mas isso provavelmente é um caso de ir além do que o texto afirma. Seu nome era Nicodemos, significado vitorioso sobre o povo. É um nome grego, mas isso não significa que ele era grego. Deve-se levar em conta que a partir do período dos governantes macabeus após Simão, é comum encontrar uma mistura de nomes pessoais gregos entre os nomes hebraicos. Nicodemos pertencia ao partido dos fariseus. Este partido parece ter se originado durante o período anterior às guerras dos macabeus. Pode ser considerado como a cristalização de uma reação contra o espírito secular do helenismo. No século II a.C., houve aqueles que abominavam os costumes idólatras dos gregos e que permaneceram firmes e se recusaram a abandonar sua fé durante a brutal perseguição religiosa conduzida por Antíoco Epifânio, homem monstruosamente perverso. Estes foram chamados de Hassidim, piedosos ou santos. Foram os precursores dos fariseus separatistas, que começaram a usar este nome durante o reinado de João Hircano, 135 a 105 a.C. Isso nos lembra que na Inglaterra os puritanos do século XVII se tornaram os não conformistas do século XIX. Os fariseus estavam corretos em muitos pontos doutrinários. O decreto divino, a responsabilidade moral do homem, sua imortalidade, a ressurreição do corpo, a existência de espíritos, recompensas e punições na vida futura, também produziram homens de grande renome, Gamaliel, Paulo, Joséfo. Todavia cometeram um erro básico e muito trágico: exteriorizaram a religião. Eles frequentemente consideravam que a conformidade exterior com a lei era o alvo da existência humana. Na prática, embora não na teoria, a lei oral, que era retroativa a Moisés e assim ao próprio Deus por meio dos homens da grande sinagoga, dos profetas, dos anciãos e de Josué, era em geral mais honrada do que a lei escrita. O Senhor os acusou repetidas vezes por seu exibicionismo e atitude de serem mais santos que os outros. Mateus 5:20, 16, 6, 11, 12, 23, 1 ao 39 e Lucas 18, 9 ao 14. A escrupulosidade deles não tinha limites, especialmente quando a observância das leis humanas sobre o sábado, no caso é quanto à observância das leis humanas sobre o sábado. Desta forma, alguns deles insistiam que no sábado uma mulher não devia se olhar no espelho, pois poderia perceber um fio de cabelo grisalho e ficar tentada a arrancá-lo, o que significaria fazer um trabalho. Era permitido engolir vinagre no sábado como remédio para dor de garganta, mas não usá-lo para gargarejo. O maior absurdo talvez é a regra de que era permitido comer um ovo posto no sábado, desde que já tivesse sido planejado matar a galinha. Os filisteus tinham influência sobre o povo graças à antipatia das massas contra a casa de Herodes. Nicodemos pertencia a este partido de salvação pelas obras. Ocupava uma posição bem preeminente, sendo governante dos judeus. Também 3:10 e 7:50 que indicam que ele era um membro do Sinédrio e também um escriba, ou seja, um estudante profissional, intérprete e professor da lei. 2. Ele veio a ele de noite. Nicodemos veio a Jesus de noite. Será que estava com medo de ser criticado pelos outros membros do Sinédrio, caso viesse a ser descoberto conversando com Jesus? Alguns comentaristas pensam que sim, opinião bem popular e que pode estar correta.
Outros afirmam que neste momento inicial do ministério de Cristo, a oposição aos seus ensinamentos não poderia ter sido tão forte para produzir tal temor. Alguns aceitam o elemento do medo, porém, por esta mesma razão, atribuem o relato todo ao período imediatamente precedente à morte de Cristo. Finalmente, há aqueles que creem que o único motivo pelo qual Nicodemos veio de noite foi porque Jesus estava muito ocupado durante o dia. À noite se poderia conversar sem pressa. De fato, não sabemos por que ele veio de noite. E lhe disse: Rabi, para a explicação, veja o comentário de 1,49. Sabemos que você é um mestre vindo de Deus, isto é o mesmo que dizer nós, eu e outras pessoas que pensam do mesmo jeito. Sabemos que você é um profeta. O motivo que Nicodemos atribui para esta convicção é declarado nestas palavras: pois ninguém pode fazer estes sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Quanto ao significado do termo sinal, 1,11, Nicodemos está convencido de que Jesus deve ter uma relação muito íntima com Deus para ser capaz de fazer estes sinais. 3. Jesus respondeu e lhe disse: muito solenemente lhe asseguro, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não havia feito qualquer pergunta, não obstante Jesus respondeu a ele, pois percebeu a questão que jazia nas profundezas do coração deste fariseu. Com base na resposta de Cristo, podemos seguramente supor que a questão de Nicodemos era bem similar à encontrada em Mateus 19,16. Tal como o jovem rico, assim também este fariseu que veio a Jesus de noite e que alguns consideram ser um velho rico, queria saber o que de bom devia fazer para entrar no reino dos céus, ou para alcançar a vida eterna, que é simplesmente outro modo de dizer a mesma coisa. No entanto, Nicodemos não teve sequer a chance de traduzir em palavras a questão das profundezas de sua alma. A resposta dada por Jesus é outro machal. Isso deve ter soado como um enigma nos ouvidos de Nicodemos, quer a conversa tenha sido conduzida em grego ou em aramaico. O texto grego que se apresenta a nós gera imediatamente um problema. Quando Jesus diz: a menos que alguém nasça, anotem. Qual é o significado dessa última palavra? Pode significar de cima. De fato, tem esse sentido em todos os demais lugares em que ocorre o Evangelho de João. Portanto, parece provável que também tenha este significado aqui em 3:37. Além disso, também tem este sentido em Mateus 27:51, Marcos 15:38, Tiago 1:17, etc. Cremos, pois, que Jesus estava se referindo ao nascimento de cima, isto é, dos céus. Contudo, a palavra também pode ter uma conotação diferente, a saber, de novo ou novamente. Gálatas 4:9. Finalmente, pode ainda significar desde o primeiro, desde o início. Lucas 1:3 e Atos 26:5. Apesar disso, esse terceiro significado pode ser considerado, pois não seria apropriado no contexto atual. Sendo assim, Nicodemos se vê diante da escolha entre a primeira e a segunda conotação. Todavia, tudo que foi dito até aqui só é verdade com base do grego. Se assumirmos que a conversa foi em aramaico, o que parece provável, permanece o enigma, embora em forma levemente modificada. Pode-se argumentar que não, a palavra aramaica com ambiguidade idêntica ao termo grego anotem. Mesmo se concordarmos com isso, Nicodemos ainda teria de enfrentar esta grande dificuldade. Como um homem pode experimentar outro nascimento, seja qual for o sentido disso? É claro, nós sabemos o que Jesus queria dizer.
Para ver o reino de Deus é necessário nascer de cima, ou seja, o Espírito deve implantar no coração a vida que tem origem nos céus, não na terra. Nicodemos não deveria mais supor que distinções nacionalistas ou terrenas podiam qualificar alguém para adentrar este domínio. Nem devia este fariseu pensar que melhorias no comportamento exterior, uma conduta mais rigorosa em guardar a lei, seriam tudo o que é necessário. Deve haver uma mudança radical, e se alguém não nascer de cima, não poderá ver o reino de Deus, ou seja, não poderá experimentá-lo nem compartilhar dele, não poderá possuí-lo nem desfrutar dele. Quando Jesus fala sobre entrar no reino de Deus, fica claro que a expressão equivale a ter a vida eterna, ou seja, salvo, ou ser salvo, 3:16, 17. O reino de Deus é o domínio em que seu governo é reconhecido e obedecido e em que sua graça prevalece. Antes de ver este reino, antes de se ter vida eterna de alguma forma, é preciso nascer de cima. Fica bem claro, portanto, que há um ato de Deus que precede qualquer ato humano. Em sua fase inicial, o processo de transformar uma pessoa em um filho de Deus precede a conversão e a fé. Veja também o comentário a 1:12. 4. Nicodemos revela que falhou totalmente em entender o significado profundo desse marchal divino. Disse-lhe: como pode um homem nascer quando é velho? Esta sentença certamente não implica necessariamente que Nicodemos era velho. Jesus havia dito algo que se aplicaria a toda pessoa. Pode demonstrar o caráter absurdo do dito. Nicodemos pensa que no caso mais extremo, certamente não se pode conceber que um velho deveria nascer novamente. Nicodemos continua: ele não pode entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer. Pode? A simples sugestão desta ideia parece impossível a este fariseu. Ele espera uma resposta negativa à sua pergunta retórica. Para outros exemplos de interpretação literal grosseira, veja o comentário a 2:19. 5. Jesus respondeu: muito solenemente lhe asseguro, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A chave para interpretar estas palavras se encontra em 1:22 e etc., em que água e Espírito também se encontram lado a lado em conexão com o batismo. O significado evidente, pois é este: não é suficiente ser batizado com água, o sinal é valioso. De fato, é de grande importância, tanto como representação vívida quanto como selo. Porém, o sinal deve ser acompanhado daquilo que ele representa. A obra purificadora do Espírito Santo é esta que é absolutamente necessária para que alguém se salve. Quanto a isso, observe que nos versos 6 e 8 não lemos mais sobre o nascimento da água, mas apenas sobre o nascimento do Espírito, que é realmente essencial. Ora, é verdade que a obra purificadora do Espírito Santo não termina até que o crente entre nos céus. Em certo sentido, tornar-se um filho de Deus é um processo para a vida inteira. Contudo, na passagem atual, fala-se da purificação inicial implícita na implantação de uma vida nova no coração do pecador. Isso fica evidente neste ensino de que, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode sequer entrar no reino de Deus. Para o significado de reino de Deus, veja o comentário a 3.3. 6. Consequentemente, coloca-se bastante ênfase no fato de que o nascimento físico, veja o comentário sobre 1.13, não gera qualquer prioridade a alguém na esfera da salvação. Assim, Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Para os diversos significados do termo carne no quarto evangelho, veja o comentário a 1.14. Pode-se parafrasear assim: a natureza humana pecaminosa produz uma natureza humana pecaminosa. João 14:4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Também o Salmo 51:5. O Espírito Santo produz a natureza humana santificada.
Versículo 7, Jesus continua: não fique surpreso ou não comece a se admirar que eu lhe diga, você deve nascer de novo. Tudo parecia muito estranho para Nicodemos. Ele estava acostumado com a ideia de salvação pelas obras da lei, ou seja, por um ato humano. Agora estava sendo ensinado que a salvação é um dom de Deus e que, em sua fase inicial, ela ocorre por um processo em que o homem é necessariamente passivo. Ninguém pode fazer algo sobre seu próprio nascimento. E Jesus disse, você deve nascer de novo. Muitas vezes, na pregação de nossos dias, essa palavra é mal compreendida. Deve-se entender claramente que, em harmonia com o contexto todo, ela não se refere ao domínio de dever moral, mas ao do decreto divino. Quando Jesus diz, você deve nascer de novo, ele não quer dizer, tente de todas as maneiras nascer de novo. Pelo contrário, ele quer dizer, algo precisa acontecer com você. O Espírito Santo precisa plantar em seu coração a vida de cima. Nicodemos deveria ter tido um conhecimento suficiente de sua própria incapacidade e corrupção, e de forma a entender isso de uma vez. Não deveria ter demonstrado por suas expressões ou palavras que era muito estranho e surpreendente o ensino de Jesus sobre a necessidade absoluta e o caráter soberano da regeneração. 8. O caráter soberano da regeneração, explicado com uma ilustração tomada da ação do vento. Na primeira cláusula do verso 8, o tema pneuma significa vento e não espírito. Isso é evidente pela última cláusula. Assim é todo o que é nascido do espírito. Esta cláusula, em particular, o termo assim, indica que estamos lidando com uma comparação aqui. Jesus diz, então o vento sopra onde quer e você ouve seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Ninguém na terra pode dirigir o vento. Ele age com independência total. Não pode sequer ser visto. Sabemos que está lá, pois faz sons ao atingir um objeto. Vamos ler, novinho. Ninguém sabe sua origem ou seu destino final. Jesus adiciona, assim é todo o que é nascido do Espírito. A relação do vento com seu corpo é similar à do Espírito Santo com sua alma. O vento faz o que deseja, assim também faz o Espírito. Sua operação é soberana, incompreensível e misteriosa. Que lição isso foi para este homem? Ele havia sido criado crendo que uma pessoa devia e podia se salvar pela obediência perfeita à lei de Moisés e a diversos regulamentos bem definidos inventados pelos homens. Versículo 9. Deve ter sido muito difícil para Nicodemos desaprender o que ele sempre havia crido. Respondeu e lhe disse, como pode ser isso? Constantemente ele pergunta a mesma coisa, como pode? Como pode? Fica evidente que este líder religioso não tinha o conhecimento mais elementar quanto ao caminho da salvação. A princípio, seu treinamento como fariseu parece tê-lo imunizado contra a compreensão espiritual. Será que ele ainda pensa que as palavras de Jesus devem ser entendidas de uma forma grosseiramente literal? Versículo 10. Jesus respondeu e lhe disse, você é mestre em Israel e não sabe estas coisas. Tanto Israel quanto o mestre estão precedidos de artigo definido.
Nessa forma, pode-se parafrasear a exclamação assim: e você, o mestre, amplamente renomado e preeminente do povo altamente privilegiado de Israel, quer realmente dizer que ignora estas coisas? Nicodemos tinha o Antigo Testamento, os ensinos de João Batista, a instrução de Jesus dada em 3:8, mas até este momento a verdade não tinha penetrado em sua mente. Agora o diálogo muda para o discurso. Jesus fala e Nicodemos escuta. Jesus afirma: muito solenemente lhe asseguro. Veja o comentário 1:51 que afirma que sabemos, dizemos e aquilo que temos visto testificamos. Assim, contra o sabemos de Nicodemos 3:2, um conhecimento produzido pela reflexão humana, o Senhor declara seu próprio sabemos, um conhecimento advindo da íntima comunhão com o Pai. 5:20, 14:10. Desta forma, Jesus deseja que Nicodemos saiba que não há qualquer dúvida quanto à doutrina do batismo e da regeneração que ele apresentou, nem quanto à doutrina do decreto eterno de Deus para a salvação dos pecadores, a qual ele vai agora apresentar. Neste verso 11, aquilo que sabemos corresponde àquilo que temos visto, que é mais forte. De forma similar, dizemos explicado por testificamos, que também é uma expressão mais definida e vigorosa para os termos testificar e testemunho. Veja o comentário sobre 1:7. Jesus usou plural nós em vez de singular eu. Com toda a probabilidade, ele não está se referindo a si mesmo e aos profetas, mas sim a si mesmo e a João Batista. O termo testificamos imediatamente nos lembra do que foi dito sobre João Batista. Além disso, 3:5 indica a obra do precursor. Jesus adiciona: mas vocês não aceitam o nosso testemunho? Nicodemos indica, por meio de suas questões e expressão, que não estava pronto para aceitar o ensino de Jesus quanto à necessidade de regeneração. Além disso, Jesus era capaz de perceber o que estava em seu coração. Nicodemos não foi o único que hesitou em crer nesta obra estranha. Cristo usa o plural, não aceitam. Os membros do Sinédrio se recusaram a admitir que João Batista estava correto quando testificou sobre Jesus. Este grupo também se recusou a crer que Jesus era o que ele reivindicava ser. Consequentemente, esses principais sacerdotes, anciãos e escribas rejeitaram o ensino de Cristo quanto à regeneração. 12. O Senhor continua: se eu lhes falei coisas terrenas, ele deixa implícito que estava fazendo isso. O Senhor continua: se eu lhes falei coisas terrenas, ele deixa implícito que estava fazendo isso. E vocês não creram como crerão se eu lhes falar coisas celestiais. Jesus estava falando de coisas terrenas, isto é, de coisas que ocorrem na terra, embora sejam celestiais em sua origem e caráter, por exemplo, a regeneração. Porém, fica claro a partir de 1:11-26 que estas verdades, embora claramente ensinadas no Antigo Testamento, eram rejeitadas por homens como Nicodemos. No máximo, tais doutrinas eram consideradas como sendo muito estranhas, não eram recebidas. Ora, o ponto que Jesus enfatiza é o seguinte: tais assuntos terrenos ocorrem na esfera da experiência humana, não dizemos experiência consciente. A necessidade deles devia ser prontamente autoevidente a toda pessoa que reflita sobre sua própria incapacidade natural de agradar a Deus. Se até mesmo estes assuntos terrenos são considerados impossíveis de se crer, não serão os assuntos celestiais rejeitados muito mais prontamente? Por exemplo, o plano eterno de Deus para a redenção da humanidade, enviando seu Filho ao mundo, confira 3:16. Tais assuntos
Tais assuntos celestiais estão totalmente fora do alcance da experiência humana. Eles são tão majestosos e transcendentes em sua concepção e origem que nunca teriam passado pela mente finita do ser humano. Então, se os assuntos terrenos foram rejeitados, como se pode esperar que sejam aceitos os assuntos celestiais, que são muito mais misteriosos? A pergunta, ao mesmo tempo, é uma advertência a Nicodemos, que ele pondere e reflita, que ele não considere mais os ensinos de Cristo como impossíveis de se crer. Será que o silêncio posterior de Nicodemos, sua falha em perguntar novamente como pôde, demonstra que esta advertência chegou ao seu coração? 13. E ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ora, para ter informações de primeira mão sobre tais assuntos celestiais, é preciso ter estado presente na sala do trono de Deus, quando tais decisões foram tomadas. Mas ninguém subiu ao céu. Sendo assim, o decreto divino sobre a redenção de seu povo fica completamente fora do alcance do conhecimento do ser humano até que lhe seja revelado. Havia alguém presente com o Pai quando se elaborou o plano centralizado no decreto de enviar o Filho ao mundo para tomar sobre si a maldição e libertar o homem? Sim, havia alguém, aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Quanto a o Ectou, Auranou, Catabás, veja também 6:41. Quanto ao Filho do Homem, veja 2:34. Quanto a que está no céu, veja a nota de rodapé 70. Versículo 14:15. O centro deste maravilhoso plano de redenção é declarado nos versos 14 a 18. Não declarado como algo inteiramente novo, mas como algo que tinha sido revelado parcialmente nos tipos da antiga dispensação, particularmente o tipo da serpente que Moisés levantou bem alto sobre uma haste, de forma que todos pudessem vê-la. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. A história da serpente levantada se encontra em Números 21. De fato, este relato fornece a chave para a interpretação do quarto livro do Pentateuco. O conteúdo deste livro pode ser sumarizado assim. Tema: a jornada de Israel do Sinai até as campinas de Moabe. Uma lição sobre pecado e graça. Capítulos 1 a 9, primeiro, preparativos para a saída do Sinai. Capítulos 10 e 21, segundo, jornada do Sinai até as campinas de Moabe. Uma história de pecado repetido e fracasso resultante, até que Javé, em sua graça, faz a serpente ser levantada. A partir daí, em geral, há capítulos 22 a 36. 3. Bênçãos e vitória nas campinas de Moabe. Israel tinha se rebelado novamente. O povo havia falado contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então, Números 21, 5. Então Javé envia serpentes abrasadoras entre o povo, e morreram muitos. Quando o povo confessou seu pecado, Moisés orou por ele. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, sarava. Se olhava para a de bronze, sarava. Números 21, do 8 ao 9. Ora, em João 3,14, as palavras: E assim como Moisés, assim deve o Filho do Homem, indicam claramente que o evento registrado em Números 21 é um tipo do levantar do Filho do Homem. Contudo, isso não significa que agora temos o direito de testar nossa engenhosidade, tentando fornecer uma longa lista de semelhanças entre tipo e antítipo, como em geral se faz. Na verdade, em nosso ponto de vista, apenas os seguintes pontos de comparação são mencionados
especificamente ou estão implícitos claramente em 3, 14 e 15. Em ambos os casos, Números 21 e João 3, a morte ameaça como uma punição pelo pecado. Letra B, em ambos os casos, é o próprio Deus quem provê um remédio em sua soberana graça. Letra C, em ambos os casos, este remédio consiste de algo ou alguém que deve ser levantado à vista do público. Letra D, em ambos os casos são curados aqueles que olham para o que está levantado com um coração crente. Como ocorre sempre aqui, o antítipo transcende em muito o tipo. Em Números, o povo está face a face com a morte física. Em João, a humanidade está exposta à morte eterna por causa do pecado. Em Números é o tipo que é levantado. Esse tipo, a serpente de bronze, não tem poder para curar. Ela aponta para o futuro, para o antítipo, Cristo, que tem este poder. Em Números, a ênfase está na cura física. Quando se olha para a serpente de bronze, a saúde é restaurada. Em João, é a vida espiritual, vida eterna, que é concedida a quem deposita sua confiança naquele que é levantado. O levantado, o Filho do Homem, é descrito como algo que deve, Marcos 8,31. Não é um remédio, é o único remédio possível para o pecado, pois somente deste modo podem ser satisfeitas as exigências da santidade e justiça de Deus e do seu amor. Porém, o que realmente significa este levantar? Aqui não podemos seguir o raciocínio dos comentaristas que exclui do sentido deste termo qualquer referência à morte de Cristo. Pelo contrário, o ser levantado na cruz está certamente incluso aqui. De fato, no quarto evangelho, o termo ser levantado de utou sempre se refere à cruz. 8,28. No entanto, é de fato significativo que o autor inspirado use um termo que, embora se refira com certeza à morte de Cristo na cruz, em outros textos é usado para se referir à sua exaltação, Atos 2,33. A cruz nunca está isolada de outros grandes eventos, como a ressurreição, ascensão e coroação, na história da redenção. É sempre o caminho para a coroa. Além disso, onde a glória de todos os atributos divinos em Cristo brilha mais forte do que na cruz. 12,38. Embora Cristo seja levantado à vista de todos, ele não salva todos. Lemos para que todo o que crê possa nele ter a vida eterna. Sabemos que a serpente de bronze não tinha poder de curar e era um mero pedaço de bronze. 2 Reis 18,4. Totalmente indigno de veneração e adoração. Apesar disso, a bênção de Deus era obtida ao se olhar para esta serpente. Tal como os israelitas eram curados em conexão com esta serpente de bronze, assim também, em conexão com Cristo, o grande antítipo, os crentes alcançam a vida eterna, como os principais conceitos do verso 15 reaparecem no próximo verso. Procederemos imediatamente para a passagem bíblica mais preciosa de todas. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. O amor infinito de Deus se manifestou de maneira infinitamente gloriosa. Este é o tema desse texto precioso que está gravado no coração de todos os filhos de Deus. O verso derrama luz sobre os seguintes aspectos do seu amor: seu caráter. Amou de tal maneira. 2. Seu autor Deus. 3. Seu objeto o mundo. 4. Seu presente, seu Filho unigênito. 5. Seu propósito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A conjunção porque estabelece uma relação causal entre este e o verso precedente.
Podemos parafraseá-lo assim: o fato de que apenas em conexão com Cristo se obtém a vida eterna. Veja verso 15. Fica evidente nisto que agradou a Deus conceder este presente supremo apenas àqueles que depositam sua confiança nele. Verso 16. Seu caráter. A expressão de tal maneira deve ser interpretada com base no que se segue, como indicando em um grau tão infinito e de maneira tão transcendente e gloriosa. Coloca-se grande ênfase neste pensamento. Amou. O tempo usado no original, o auristo, é gatezen, mostra que se vê como fato único, grande e central o amor de Deus em ação, estendendo-se desde a eternidade e se tornando realidade em Belém e no Calvário. Este amor é rico e verdadeiro, cheio de compreensão, ternura e majestade. 2. Seu autor, Deus, com artigo no original, o Theos, tal como em em que, como mostramos, isso indica o Pai, amou o mundo. Para obter uma compreensão da divindade, não funciona subtrair cada atributo possível da concepção popular até que literalmente nada reste. Deus é sempre cheio de vida e cheio de amor. Tome todas as virtudes humanas e as eleve ao máximo grau. Porém perceberá que não importa quão grande e gloriosa é a imagem total formada na mente, pois mesmo isso é mera sombra da vida amor que existe eternamente no coração daquele cujo nome é amor. E este amor de Deus sempre precede o nosso amor, 1 João, e o torna possível. 3. Seu objeto. Ora, o objeto deste amor é o mundo. Veja o comentário sobre 1.10 e a nota 26, em que os diversos significados foram sumarizados. O que este termo significa exatamente em 3.16? Respondemos. Letra A. As palavras para que todo que nele crê indicam claramente que a referência não é a pássaros e árvores, mas sim a humanidade. 4.42 e 1 João 4.14. B. Contudo, a humanidade aqui não é vista como o domínio do mal, irrompendo em hostilidade aberta contra Deus e Cristo. Sentido 6 na nota 26, pois Deus não ama o mal. Letra C, como usado aqui, o termo mundo deve significar a humanidade, que ainda é o objeto de seu cuidado, embora manchada pelo pecado, exposta ao juízo e em necessidade de salvação. Versículo 16b e 17. A imagem de Deus ainda é o certo grau refletida nos filhos dos homens. A humanidade é como um espelho. Originalmente, este espelho era muito bonito, uma obra de arte. Tornou-se horrivelmente deturpado, não por culpa do Criador. Entretanto, seu Criador ainda reconhece sua própria obra. Com base no contexto e em outras passagens que expressam um pensamento similar, veja a nota 26, sentido 5. É provável que também aqui em 3.16 o termo indique a humanidade caindo em seu aspecto internacional, homens de toda tribo e nação, não apenas judeus, mas também gentios. Isto se harmoniza com o pensamento expresso repetidas vezes no quarto evangelho, incluindo este mesmo capítulo, de que a ascendência física nada tem a ver com a entrada no reino dos céus. 4. Seu presente, que deu seu Filho unigênito. Literalmente, o original diz que seu Filho, o unigênito, ele deu. No original, né? Que seu Filho, o unigênito, ele deu. Toda a ênfase é posta na chocante grandeza do presente, por isso o objeto precede o verbo nessa cláusula. O verbo deu deve ser interpretado no sentido de deu sua vida como oferta pelo pecado,
15, 13 e 1 João 3,16, especialmente 1 João 4,10, Romanos 8,32. O Deus de João é o não poupou de Paulo. Quanto ao sentido de unigênito, veja o comentário sobre 1,14. Observe que o artigo que precede a palavra filho é repetido antes de unigênito, assim tanto o substantivo quanto o adjetivo recebem ênfase. Ouvimos de certo modo um eco de Gênesis 22:2. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. A dádiva do filho é o clímax do amor de Deus, Mateus 21, 33, 39. 5. Seu propósito. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não deixa a humanidade entregue a si mesma. Ele amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho, o unigênito, com este propósito, para que todo aquele que o receber com confiança contínua tenha a vida eterna. Embora o Evangelho seja proclamado a pessoas de toda tribo e nação, nem todos os que ouvem crerão no Filho. Todavia, todo aquele que nele crê, seja judeu ou gentil, tem a vida eterna. As palavras para que não pereça não significa simplesmente não perder a existência física ou não ser exterminado. Como indica o contexto, perecer neste verso significa condenação divina, completa e eterna.